Fala, turma! Então, esse simulado é composto de questões de nível superior da Banca SES Gran Rio, porque a sua prova, para este concurso que você está estudando, ela terá um grau de exigência maior. Resolvendo questões de nível superior, você estará melhor preparado para gabaritar português. A primeira questão que trouxe é sobre pontuação. O que as bancas mais cobram quando se trata de pontuação? Vírgula. Porque são mais regras. É difícil? Não mesmo. Primeira coisa que você tem de se lembrar da vírgula é do que eu chamo de SVC. O que é SVC? Você não pode separar por vírgula o sujeito do verbo ou o sujeito do predicado, tanto faz, e nem o verbo do complemento. Aqui você já resolve pelo menos mais de 50%, 60% das alternativas. Olhe como é bem simples. Questão de nível superior cujo grau de cobrança é maior. A tela do computador é a janela. E você bem já fala. O que é a janela que descortina o mundo? A tela do computador. A tela do computador é o quê? É o sujeito, não é isso? O é o quê? Um verbo, o verbo de ligação. Aqui eu já entro dentro do SV. Não posso separar o sujeito do verbo. Então, já descarto a alternativa porque pediu o quê? Onde a vírgula foi empregada de maneira adequada. O investimento deve ser feito na área que pode salvar vidas. Aí você já vem aqui, encontrou locução verbal que pode salvar vida? A área. Então aqui eu tenho o quê? A área é o sujeito e pode salvar vidas, verbo, né? Aliás, o pode salvar é uma locução verbal. Aqui o que você tem de observar? Mas tem o que aqui? Esse que aqui, ele é o que chamamos de pronome relativo. O que é um pronome relativo? É aquele que retoma o termo anterior, o substantivo, olha lá, na área que pode salvar vidas. Então, esse que ele retoma o substantivo área. E ele vem para evitar a repetição, se não falar, pode ser feito na área. A área pode salvar vidas, na área que pode salvar vidas. Da mesma forma aqui, mas se fosse o pronome relativo também estaria exercendo a função do sujeito porque ele retoma o sujeito, a área que pode salvar vidas. Então, separei o sujeito do verbo por vírgula, não pode, simples assim. A vaga é para programador que tem salário acima da média. Aqui já é bem interessante porque você observou que a vírgula aqui está depois. Para o programador que tem. Então, aqui nós já sabemos que eu tenho um pronome relativo. Já sei, eu já vejo isso daqui. Então, pronome relativo. Ele vai retomar o substantivo anterior. Muito importante você desmiuçar aqui. Agora, aqui em cima, você viu que a vírgula está depois e aqui ela está antes. A vaga é para programador que tem salário acima da média. Então, aqui você observa que esse resto aqui, essa oração, ela está fazendo o quê? Ela tem uma função explicativa. Ela está explicando o quê? Qual é o programador? Quem tem salário acima da média? O programador. Essa vaga é para programador que tem salário acima da média. Então, isso daqui está explicando. Quando aparecer um termo explicativo, fique atento também ao aposto explicativo. Aparecer um aposto explicativo virá entre vírgulas, por exemplo, Maria, vírgula, que é minha irmã. Estuda aqui. Maria, vírgula, que é minha irmã, vírgula, estuda aqui. Então, aqui você observa que isso daqui é um aposto. Quando vier esse aposto, ele virá entre vírgulas, porque ele veio para explicar quem é Maria. Da mesma forma, essa oração aqui está explicando que programador tem salário acima da média. Então, quando aparecer alguma expressão explicativa, você utilizará a vírgula. Concluíram que não há mais como parar o avanço tecnológico. Aqui nós temos o quê? Uma vírgula, não é? Quando eu observo aqui, essa vírgula também está antes do que. Mas aqui, tem função explicativa? Concluíram que não há mais como parar o avanço tecnológico. Não tem. Então, aqui concluiu é o quê? Um verbo. Eles concluíram o quê? Que não há mais como parar o avanço tecnológico.
as bancas cobram muito. Sempre que aparecer esse que aqui, verifique. Se for pronome relativo, é uma situação. Mas se não for, se for uma conjunção integrante, se você é antenado, você vai se lembrar do que é uma conjunção integrante. É aquela que vai dar início a uma oração subordinada. Aqui a abreviação ficou assim, mas não tem problema. Importante você memorizar o conteúdo aqui. Uma oração subordinada substantiva. Pode ser subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta e outras. Então, eles concluíram o quê? Que não há mais como parar o avanço tecnológico. Então, tente substituir. Eu vou colocar aqui isto, por quê? Mas você pode colocar qualquer palavra que seja. Porque o isto mais professores utilizam e você se lembra. Concluíram isto. Ok. Pode substituir por isto, então eu tenho aqui uma oração subordinada substantiva. Então, neste caso aqui, eles concluíram o quê? Verbo transitivo direto. Se é um verbo transitivo direto, eu tenho o quê? Um objeto direto. Então, ela é uma objetiva direta. Agora, voltando ao que interessa nessa questão de nível superior. Deve ter vírgula? Pode ou não? Não pode, porque eles concluíram isso. Então, aqui, quando você observa aqui, eu tenho um verbo, e aqui vai ser o quê? O complemento desse verbo. Olha, ela não é objetiva direta? Ela exerce a função de objeto direto. Eu não posso separar o sujeito do verbo e nem o verbo do complemento. Aqui eu estou separando o verbo do complemento. É muito importante que os investimentos na área. Primeira coisa, vamos ver o que? Eu poderia substituir, é muito importante isto. Poderia falar, isto é muito importante? Sim. Se é isto, então eu já sei. Eu tenho uma oração subordinada substantiva. Será que ela é o que aqui neste caso? Olha, o verbo de ligação, mas quando aparecer verbo de ligação, aí vai aparecer também aqui, que vai exercer a função de adjetivo, mas é o que eu chamo de predicativo do sujeito. Aí eu tenho que identificar, está faltando o que aqui? O sujeito. Então eu poderia falar, é muito importante isto é muito importante. Se isso daqui está exercendo a função de sujeito, vamos colocar aqui, ficou ruim esse, né? Vamos corrigir isso daqui, que ficou legal não, a letra, vamos tentar melhorá-la aqui. Sujeito. Então, aqui nós estamos separando o verbo do sujeito, não pode também. Mas uma outra maneira de você ficar bem atento é com essas orações subordinadas substantiva ou outra que seja a oração subordinada não pode ser separada do verbo. Então, isto é muito importante. Você vai falar isto, vírgula, é muito importante? Não. Então, não posso usar esta vírgula aqui. É muito importante que os investimentos. Isto é muito importante. Correto? Conseguiu compreender? Se tiver dúvida, deixe nos comentários. Mais uma questão de nível superior, crase. Crase é extremamente fácil. Eu falo, você não pode errar crase. Muita atenção. Questão de nível superior é bom para você saber como você está preparado para a próxima prova da SES Gran Rio. Vamos ver? É bom, tem crase, aí você já vem aqui e coloca assim, ó, não, eu não uso crase antes de palavras no masculino, antes de verbo, antes dos pronomes pessoais, antes de que também dos pronomes indefinidos, eu chamo a atenção para todas, certas, algumas, muito importante você se lembrar. E crase no singular antes do substantivo na frente no plural. Isso daqui você tem que saber. É bom manter-nos à distância de 10 passos. Pede aquela que foi empregada de acordo. Então, nós temos de buscar a alternativa correta. Tem crase ou não tem? Primeira coisa, vamos buscar aquelas mais fáceis. Palavra no masculino. Então, já venho e descarto. A volta a Portugal, será que tem crase ou não tem? Deixamos para depois também. Acompanham aqui, eles acompanham o quê? Outra coisa. Você já vai anotar aqui também. Eu não uso crase com verbos transitivos diretos. Eles acompanham o quê? As novas tecnologias. Então, tem um objeto direto. Se é objeto direto, ele não pode vir acompanhado de preposição. O que é crase? Não seria o a, mas no caso aqui, o as, que é exigido aqui pelo substantivo tecnologias, aí sim teria crase. Mas como o verbo acompanhar, ele não exige a preposição a,
não tem crase. A crase não é a junção da preposição a, mas o artigo definido feminino a. Se não tem a preposição a, não tem crase. Com verbo transitivo direto, não tem crase. Sempre reconheço. Eu reconheço quem? Você. Se é verbo transitivo direto, não pode ter crase também. Então, o correto seria o quê? Aqueles. Por quê? Porque quem reconhece, reconhece alguém e não a alguém. Então, aqui só deixamos duas. E agora, nome de lugar, aí você se lembra. Vim de crase para quê? Vim da crase a. Eu vim de Portugal. Então, vim de crase para quê? Não tem crase. Faça isso. Por exemplo, eu fui a Brasília. Eu vim de Brasília. Então, neste caso aqui, será que tem crase ou não tem? Se quando você substitui o verbo ir ou voltar por vir, se der vir de, ou então vim de, eu vim de Portugal, não tem crase. Agora, se eu falar eu vim de Bahia ou vim da Bahia, eu vim da Bahia. Então, eu falaria o quê? Eu fui a Bahia. Isso aqui também eu acho que você já sabe. Então, vim de crase para quê? Não tem. Vim da crase a. Então, eu vim de Portugal, então a volta a Portugal. Não tem crase, ok? A alternativa A está correta. É bom manter-nos à distância. Por exemplo, isso aqui é uma locução feminina. Quando aparecerem essas locuções femininas, à distância, à tarde, à noite, à tona, à moda e outras por aí, à toa, você vai usar crase, correto? É bom manter-nos, nós estávamos à distância, correto? Conseguiu compreender aqui? Então fique atento a essas locuções femininas. A alternativa A está correta. Concordância, e agora? Onde está correta aqui, ó, que foi realizada de acordo com as exigências da norma padrão da língua portuguesa? O verbo já está em destaque. E aí precisamos de saber, será que aqui está correto ou não está? Primeira coisa, apareceu se? Fique atento. Vamos resolver toda a questão aqui. Com a corrida desenfreada pelas versões mais atuais dos smartphones, evidenciou-se atitudes. Primeira coisa, tem um verbo acompanhado do se, você vai identificar. Aí, se esse se, já expliquei isso em aulas anteriores, na nossa aula de concordância para este concurso, tem. Então, ele evidenciou o quê? Se eu tenho um verbo transitivo direto, você já sabe. Esse se é o que eu chamo de partícula apassivadora. Então, eu tenho a voz passiva sintética. Neste caso, o verbo vai concordar com o pronome. O verbo vai concordar, aliás, com o sujeito. Vamos colocar aqui. Com o sujeito. Esse sujeito aqui está no plural, o verbo vai para o plural. Então, o correto aqui seria o quê? Evidenciaram, não é isso? Evidenciaram-se atitudes. Como saber? Eu falaria o quê? Atitudes são evidenciadas ou foram evidenciadas. São ou foram no plural. Então, quando você coloca na voz passiva analítica, está no plural, na voz passiva sintética também. O meu exemplo preferido é esse. Eu falo, vende-se casas ou vendem-se casas. Ele vende o quê? Verbo transitivo direto. Então, aqui é uma partícula apassivadora. O verbo concorda com o sujeito paciente. Sujeito no plural, o verbo precisa de estar no plural. Então, o correto é o quê? Vendem-se casas. Alternativa A está correta, porque o correto seria evidenciaram-se atitudes. Atitudes foram evidenciadas. Devido à utilização de estratégias de marketing, desenvolveu-se entre os jovens, aqui está entre vírgula, você retira para ficar mais fácil. Desenvolveu-se a ideia. Ele desenvolveu o quê? Verbo transitivo direto. A ideia aqui é o quê? O sujeito paciente. Sujeito no singular, verbo também no singular. Alternativa B está correta. É necessário que se envie a todas as escolas do país vídeos. Aqui já ficou mais complexo um pouquinho, né? Então, o que você tem que observar? Olha o se antes. Não importa se ele veio antes ou depois. Então, vou colocar aqui, vou simplificar. Envie-se ou enviem-se alguma coisa. Então, ele enviou o quê? Então, neste caso aqui, eu tenho um verbo transitivo direto e indireto. Verbo transitivo direto e indireto, ele tem dois complementos. Então, o primeiro aqui é vídeos educacionais.
objeto direto. A todas as escolas do país, objeto indireto. Porque, olha aqui, objeto indireto é aquele acompanhado por preposição. Olha a preposição. Objeto direto é aquele que não vem acompanhado de preposição. Então, é necessário que se envie a todas as escolas. Então, quando eu tiver um verbo transitivo direto ou um verbo transitivo indireto, o verbo vai concordar com o sujeito ou com o objeto direto, como você pode ver aqui. Então, vídeos educacionais, eu falaria o quê? São enviados. Então, o correto seria o quê? É necessário que se enviem a todas as escolas os vídeos. Então, se eu simplificasse, eu falaria o quê? Enviem-se vídeos. Enviam-se vídeos, né? Da maneira correta. Vou modificar aqui, ó. Enviam-se vídeos, correto? Então, fique atento. Tem o se, circule o se. Se eu tiver um verbo transitivo direto ou um verbo transitivo direto e indireto, vai concordar com o sujeito paciente, que vai exercer a função de, que vai fazer com que o verbo concorde com ele. Então, o correto seria o quê? É necessário que se enviem vídeos educacionais a todas as escolas. O examinador vem aqui e coloca o objeto indireto primeiro somente para confundir, mas use essa estratégia, simplifique, coloque o verbo mais o se. É preciso educar as novas gerações para que se reduza os comportamentos. Ele reduziu o quê? Verbo transitivo direto. Os comportamentos, objeto direto. Se é verbo transitivo direto, o se é o quê? Uma partícula passivadora. Se é verbo transitivo direto, vai concordar com o sujeito paciente. Esse sujeito paciente aqui, ele está no singular ou no plural? O sujeito paciente, bolou aqui. Sujeito paciente no plural. Então, o verbo precisa de estar no plural, que se reduzam. Bem interessante essa questão. Nos países mais industrializados, comprovou-se. Aí você já vem aqui, lembra da aula de hoje, lembra-se da aula de hoje, fala, ele comprovou o quê? Os danos psicológicos. Os danos psicológicos, aqui eu tenho o quê? Neste caso aqui eu tenho um sujeito paciente, não é isso? É aquele que vai sofrer a ação. Os danos foram enviados. Então, sujeito paciente no plural, o mesmo caso lá em cima de que vendem-se casas. Então, o verbo também precisa de estar no plural, certinho? Comprovaram-se os danos. Aí você colocando na voz passiva analítica, os danos foram comprovados. Descartei. Muito interessante esta questão do nível superior, e na sua prova terá uma questão desse jeito, hein? Vou ver na hora da correção da prova aqui com você. Do ponto de vista, trouxe mais questões sobre concordância, porque lá na nossa enquete, lá na comunidade, foi o assunto mais pedido pelos nossos alunos. A frase em que o verbo está empregado de acordo com as regras da norma padrão. E você já vem aqui, coloca eu quero a alternativa correta. Olha aqui, necessita-se de quê? Quando faço a pergunta com de quê ou de quem, eu tenho um verbo transitivo indireto. Com os verbos transitivos indiretos, esse se aqui já vai ser o quê? O índice de indeterminação do sujeito. Aí já é completamente diferente. Então aqui, se é verbo transitivo indireto, verbo intransitivo, verbo de ligação, o verbo ficará sempre na terceira pessoa do singular, correto? Então já vamos memorizar aqui. Necessitam-se de terapias alternativas. Aí você vai falar assim, mas aqui terapias alternativas aqui está no plural, é o sujeito? Nada, ele necessita de quê? De terapias. Aqui eu tenho um objeto indireto. Então o correto aqui seria o quê? Necessita-se. É aquela velha frase, precisa-se de empregados, necessita-se de empregados. Então, não pode ir para o plural, porque eu tenho um índice de indeterminação do sujeito, e o sujeito é indeterminado. Isso daqui é o complemento, isso não é o sujeito. Sempre for verbo transitivo indireto, vai ficar na terceira pessoa do singular. Gente, o verbo fazer, aí tem o verbo fazer, você já vai circulá-lo e observar. Está indicando tempo passado? Se indicar tempo decorrido, você já sabe. Verbo fazer indicando tempo decorrido, ele não vai para o plural. Então, o correto seria o quê? Faz meses. Não importa se o que vem depois está no plural. Está indicando tempo passado, ele é impessoal sempre na 3PS, terceira pessoa do singular.
Concluiu-se os vários trabalhos. Aí você já vem aqui. Ele concluiu o quê? Verbo transitivo direto. O se, como acabei de explicar, é uma partícula passivadora. Então, os vários trabalhos solicitados, aqui eu tenho o quê? Um sujeito, neste caso aqui é um sujeito paciente no singular ou no plural? Sujeito paciente no plural. Se eu tenho um sujeito paciente no plural, o verbo precisa de concordar com ele. Então, ficou o quê? Então, ficou o quê? Concluíram-se. Por quê? Porque aqui eu tenho um sujeito paciente no plural. Os vários trabalhos foram concluídos, então descarto também. Houve inquietações consideradas. Primeira coisa, você já observa aqui. Verbo haver, aí você vai verificar. Verbo haver pode substituir por existir ou acontecer. Ele é impessoal, isso quer dizer que ele não vai para o plural. Então, houve inquietações consideradas corriqueiras, existiram inquietações, então a alternativa D está correta, porque ele não vai para o plural, é usado na terceira pessoa do singular. Os Estados Unidos, qual é a regra? Quando o nome próprio termina em S e vem acompanhado por um artigo aqui, neste caso, por um determinante no plural, o verbo vai para o plural. Então, o correto aqui seria o quê? Avançam. Os Estados Unidos são. Os Estados Unidos avançam, correto? E se não aparecer, se eu disser, por exemplo, Santos avança ou avançam? Santos avança. Por quê? Porque aqui ele não veio acompanhado por artigo, correto? Eu falo Minas Gerais avança ou Minas Gerais avançam? Minas Gerais avança. Tem o artigo, tem o determinante, concorda com ele, correto? Se não tem, é no singular. No que diz respeito agora, trouxe uma questão sobre concordância nominal. A palavra em destaque que está empregada de acordo com a norma padrão é. Qual que está correta? As meninas curtem livros de capas rosas. E agora, em livros de capas, aqui está exercendo uma função de adjetivo. Tem dúvida? Deixa por enquanto. Sempre li bastante livros. É bem simples aqui, ó. Quando puder substituir por muitos ou muitas, aí o bastante deve ir para o plural. Então, o correto é o quê? Sempre li bastantes livros. Então, quando aparece aqui que eu falo muito, pouco, aí você já consegue identificar este pronome aqui. Bem simples. Substituiu por muitos e muitas, bastante, aí você usa bastante. Então, li muitos livros, li poucos livros, então, este pronome aqui, aí você consegue já identificar. Então, o correto seria bastantes, porque eu usaria muitos. É proibido leitura de histórias ou é proibida leitura? Vamos deixar também, né? Gente, meia somente se for peça do vestuário, vou colocar aqui roupa, que é mais fácil, ou então se for o quê? Metade. Se não for isso daqui, você vai ter de usar sempre meio, ok? Então, sempre a deixam meia confusa? Se só a metade dessa pessoa está confusa? Não. Então, sempre a deixam meio confusa, correto? Meia só roupa ou quando for metade. Deveria haver mais revistas e jornais dedicados. Aqui é bem interessante. O que é dedicados? Revista, o que é dedicado, né? Revistas e jornais. Então, eu tenho aqui, ó, um no feminino e um no masculino. Quando eu tiver um adjetivo que se refere a dois substantivos, um no feminino e um no masculino, é o que eu chamo de concordância machista. Esse adjetivo tem de ir para o plural. Então, o correto seria o quê? Dedicados. Ok? Tá gostando da aula? Deixe nos comentários também e inscreva-se neste canal. Quando eu falo aqui, então, o correto seria o quê? Dedicados, porque eu tenho um masculino e um feminino. E agora, vamos aqui. As meninas curtem livros de capas rosas. Rosas, aqui eu falo o quê? As rosas, então é um substantivo. Quando essa cor for um substantivo, ela não vai para o plural. Essa daqui acho que pegou muita gente, o examinador foi bem profundo, hein? Então, descarto livros de capas rosa, ok? Então, quando essa cor for um substantivo, ela não vai para o plural. É proibido leitura, é proibido a entrada, e agora?
Bem simples, quando aparecerem aqui, ó, estas expressões é proibido, é bom, é necessário, você vai observar o substantivo. Se esse substantivo estiver sozinho, aí vai ficar no masculino. Então aqui está certinho a alternativa C. E se eu dissesse, por exemplo, é proibido alguma coisa, né? Proibido a entrada. Vamos lá? Agora, o substantivo aqui ele já veio acompanhado por um artigo, por um determinante. Quando ele vem acompanhado por um determinante, artigo, numeral, pronome, aí você já sabe, adjetivo, aí vai concordar com ele. Então, o correto aqui seria o quê? É proibida a entrada. A entrada é proibido. Ah, mas se não aparecer o A aqui, aí fica como está aqui, ó. É proibido leitura, é proibido entrada. Isso daqui você tem de saber. Regra clássica, bem fácil também. Tem determinante? Concorda com ele. Não tem determinante? Masculino. No trecho, na arquitetura residencial, quase que ele não se fez sentir. O pronome destacado refere-se, isso aqui já vai lá, quando se trata dos referentes. Então, quando fala aqui embaixo, quase que ele, está se referindo a quê? Aí a gente tem que fazer uma leitura. Trouxe aqui todo o parágrafo, mas vou começar daqui. Ó. Havia na arquitetura que ele nos legaram um toque de sobriedade, que é uma maravilha de equilíbrio. O barroco, que se excedera nos interiores das igrejas, contivera-se nos exteriores. Era até aí de uma simplicidade tocante. Na arquitetura residencial, quase que ele não se fez sentir. Ele o quê? É isso que precisamos saber. E agora? Aqui está se referindo a quê? Ao casario, ao barroco, ao instinto, ao despropósito, ao mestre de obras. Então, olha aqui. O barroco, que se excedera nos interiores, contivera-se nos exteriores, era até aí de uma simplicidade tocante. Na arquitetura residencial, quase que ele não se fez sentir. Ele o quê? O barroco. Aqui está falando do barroco. Isso daqui, a melhor maneira de você aprender é você fazendo muitas questões, que aí você passa a ter o hábito de compreender aqui. Ó. O barroco, tal, era até ali uma simplicidade. Na arquitetura, quase que ele não se fez sentir. Não se fez sentir o quê? O barroco. Por isso que a letra B está correta. De acordo com a norma padrão, o pronome onde, em a demarcação de terras onde eles podem estar, poderá ser substituída pela palavra aonde se o verbo estar for substituído por. Qual deles? Observe aqui. A demarcação de terras, onde, gente, é bem simples. Para você usar aonde e onde você já sabe. Está se referindo a lugar. Agora, o aonde ele será usado com verbos que exigem a preposição a. Aonde nada mais é do que a junção da preposição a mais o pronome relativo onde. Então, aqui eu não usei aonde, porque se ele está, pronto, ele está, não pede a preposição a. Agora, se eu disser fui onde ou aonde, fui aonde, alguma coisa aí depois. Por quê? Porque quem vai a algum lugar, então vai exigir a preposição a. Ele fica a, não. Então já descarto. Quem chega a algum lugar. Então a alternativa B está correta. Cheguei aonde você estava, porque quem chega a algum lugar. Ele trabalha a, não. Abrigar-se a alguma coisa, não. Ele se abriga em algum lugar, tal lá. Estabelecer-se também não vai exigir a preposição a. Trouxe essa questão aqui só para que você não erre mais. E lembre-se de que onde e aonde serão usados somente para lugar. E quando fala do aonde, o verbo tem de exigir a preposição a. Show de bola! A frase aqui é colocação pronominal. Gente, tem colocação pronominal, você já vai se lembrar diretamente de quê? Lá do nosso candidato a presidente da República, Enéas, que ele só falava o quê? 4 palavras, aí eu chamo de Enéas 4P. Então, ele só falava assim, meu nome é Enéas, porque ele tinha muito pouco tempo na propaganda eleitoral. Enéas 4P, memorize, na nossa aula sobre colocação pronominal neste canal tem também Enéas 4P. Então, fique atento.
Aí o que que pede aqui, ó? Em qual frase a colocação dos pronomes obedece às regras da norma padrão? Gente, regência, né? Quem obedece, obedece a alguma coisa. Verbo transitivo indireto exige a preposição a. Fique esperto. Abrir o estojo, cheirando, ou primeira coisa, vamos circular aqui. Os pronomes oblíquos átonos. Eu já vou eliminar a alternativa C, porque eu não posso começar a frase com pronome oblíquo átono. Te amo não existe. O correto seria amo-te. Ninguém vai falar, ninguém vai chegar para você e falar amo-te. Não. Ok. Uma coisa é a norma padrão. Outra coisa também é a conversa, a linguagem do cotidiano. O que lembrou-lhe, vamos lá, se tem o que, fique muito atento, tá? Então vamos ver aqui. Quando eu falo em Enéas 4P, o que é o Enéas 4P? Então tem lá que as bancas mais cobram as palavras negativas, vou colocar aqui, as orações ou as conjunções subordinadas. Sim, os advérbios também as bancas cobram muito. Advérbios, você precisa de ficar atento e conseguir reconhecê-los. E quando eu falo dos 4Ps, aqueles mais cobrados são o quê? Os pronomes indefinidos. Aí você já precisa de saber também quais são esses pronomes indefinidos e os pronomes relativos. Pronomes relativos. Há outros também, os pronomes demonstrativos também. Então fique atento, aqui estão aqueles que as bancas mais cobram. Abriu o estojo cheirando. Há Enéas 4P aqui? Não há. Não há. O que é o Enéas 4P? Quando aparece a preposição em mais verbo no particípio. Palavra em se tratando de alguma coisa. Quando aparece aqui as palavras negativas, quando aparece aqui também os advérbios, as conjunções subordinadas, as frases exclamativas ou os pronomes indefinidos, os pronomes relativos, também os pronomes demonstrativos. Fique atento também aos pronomes demonstrativos, correto? Então, não há Enéas 4P, ainda há uma vírgula aqui. Eu não posso usar esse pronome oblíquo átono depois da vírgula aqui. Então, cheirando-o por um longo tempo. Então, aqui está certinha a letra A, porque não há palavras atrativas. Se não há, você vai usar o quê? Neste caso aqui eu tenho o verbo e ele veio depois do verbo. Então, eu tenho casos de ênclise. Lembre-se de que o Enéas 4P é para os casos de próclise. O que é próclise? Quando o pronome oblíquo átono vem antes do verbo. Seria interessante, futuro do pretérito. Aqui, já vou anotar aqui também, ó, mesóclise. Não tem acento ali não, gente, é aqui mesmo. Mesóclise eu uso com os verbos no futuro do presente do pretérito, meso, meio. Então, tem um verbo no futuro, aí você já tem que colocar aqui, ó, ser-lhe ia. Aqui ficou fácil. Primeira coisa, verificar se tem caso de mesóclise. Se tem caso de mesóclise, o verbo tem de estar no futuro. Então, ser-lhe ia útil. O que lembrou-lhe o estojo escolar foi o novo notebook. O que lembrou? Tem o que? Coloquei o ponto de interrogação aqui. Fique atento. Aqui eu tenho o que? Um pronome relativo, correto? Se aparecer o pronome relativo, aqui também nós teremos os pronomes, além desses daqui, os pronomes interrogativos e também os pronomes demonstrativos, não é isso? Demonstrativos. Isso me faz feliz, por exemplo. Então, se eu tenho um pronome relativo é Enéas 4P, então tem que vir perto dele. Então, seria aqui, ó, o que lhe lembrou, correto? Isso daqui, Enéas 4P, são casos de próclise. O pronome tem de vir antes do verbo. Então, o correto seria o que lhe lembrou. Conforme abria o... Olha aqui, conforme aqui nos remete a uma ideia conformativa. Então, eu tenho uma oração subordinada. É palavra atrativa? Sim. Olha a palavra atrativa. Então, conforme o abria seria o correto. Não pode vir depois do verbo, porque eu tenho palavra atrativa. Lembre-se de que palavra atrativa é ela que manda. Vai onde ela quer, correto?
Aqui encerro a correção de mais um simulado exclusivo para este concurso com questões de nível superior. Deixe aqui nos comentários quantas questões você acertou.